cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram a fissão atômica em dezembro de 1938, 8 meses antes do que seria o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Esses cientistas bombardearam urânio com nêutrons e observaram que o núcleo se dividia em 2 núcleos menores, liberando assim uma grande quantidade de energia. Albert Einstein já vivia nos Estados Unidos desde 1933, para onde ele tinha fugido depois que o Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, nas eleições de 1933. Sendo judeu, Einstein temia ser perseguido pelos nazistas e até se naturalizou cidadão americano em 1940. Quando Einstein soube das descobertas e das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas lá pelos cientistas alemães sobre a fissão nuclear, Einstein, escreveu para o presidente Franklin Delano Roosevelt uma carta que foi enviada um mês antes do início da guerra. Esses cientistas alertavam Roosevelt sobre a possibilidade da Alemanha desenvolver uma bomba atômica. O país já vivia sob a ditadura nazista e no regime que mostrava as intenções belicosas do Hitler já há 6 anos. O Einstein sugeriu que o presidente americano iniciasse um programa de pesquisa para desenvolver uma bomba atômica para os Estados Unidos, sugestão que levou ao início então do Projeto Manhattan, que foi o programa que permitiu o desenvolvimento da primeira bomba atômica. O Einstein não trabalhou diretamente no Projeto Manhattan, mas ele forneceu conselhos e apoio ao Robert J. Oppenheimer, que foi o brilhante físico teórico que esteve à frente do Projeto Manhattan e do desenvolvimento da bomba atômica, cuja história inclusive está sendo contada aí no excelente filme do Christopher Nolan chamado Oppenheimer, que estreou nos cinemas aí em julho de 2023. A Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha 2 dias depois dessa invasão. Os Estados Unidos só entraram na guerra em dezembro de 1941, depois que aconteceu ali o ataque japonês a Pearl Harbor. O Projeto Manhattan, que tinha à sua frente justamente o Oppenheimer, começou em 1942 e foi concluído em 1945, após o famoso teste realizado em 16 de julho de 1945 na base de Los Alamos, no Novo México, quando eles deflagraram a bomba Trinity. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki aconteceram menos de um mês depois desse teste de Trinity e dizimou cerca de 200 mil pessoas em Hiroshima e 100 mil em Nagasaki. Esses bombardeios levaram à rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, pondo fim à Segunda Grande Guerra. O físico Robert Oppenheimer foi o diretor científico do projeto que criou a bomba atômica, e com o lançamento aí do filme explicando esse papel dele nesse fato histórico que mudou a história da humanidade e do mundo, os detalhes dessa sua história e da sua personalidade ganharam mais espaço no interesse público. O Oppenheimer estudou física na Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, e depois que ele se formou, ele fez pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Em 1936, ele se tornou professor de física na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Para a gente aqui do Universo Mente Aberta, é interessante notar que o Oppenheimer era um cientista diferenciado. A gente já tinha citado ele aqui num episódio que a gente falava sobre as reuniões secretas que foram realizadas ou que são realizadas no sinistro Bohemian Grove, onde teriam sido tomadas decisões sobre o projeto Manhattan, envolvendo membros desse clube lá do Bohemian Grove, desse clube de elite que reúne membros de sociedades secretas e até, muitos acreditam, personagens notórios considerados aí Illuminati. E a gente também termina o nosso episódio sobre os uparts, que são os artefatos fora de lugar, com a célebre citação do Bhagavad Gita, feita pelo Oppenheimer num documentário de 1965 para a rede de televisão NBC. He should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
Quando a gente vê uma declaração dessa de um cara como Oppenheimer, a gente vê como ele era uma pessoa aqui do nosso universo mente aberta. E se você quiser consultar esses links que a gente fez sobre vídeos onde a gente falou do Bohemian Grove e dos UParts aqui no canal, fazendo esse link com Oppenheimer, aproveita, adquire o nosso livro do Universo Mente Aberta. São 600 páginas, onde você tem todos esses temas que a gente trata aqui no nosso canal, com mais detalhes, com reflexões, com contos de coisas que eu vivi pessoalmente e resolvi compartilhar com vocês. O prefácio é do SPVIC, do Raikais, o nosso padrinho. Eu tenho certeza que você, sendo uma pessoa que acompanha aqui o nosso conteúdo, vai se interessar em ter esse livro para consultar e guardar esses temas todos para você ler quando você quiser. Se você curte livro, eu recomendo e fico feliz de compartilhar com vocês todas essas informações aqui no livro do Universo Mente Aberta. E vamos continuar vendo o que pode estar por trás dessas declarações e citações aí sobre civilizações ancestrais que o Oppenheimer fez. A gente especula sobre o quanto poderia ele ter conhecimento da possibilidade de já ter havido o uso de poderosas armas nucleares no passado remoto do nosso planeta ou da civilização que habitava ali o Vale do Indo, como sugerem as ruínas inexplicáveis de Mohenjo-Daro, que estão localizadas no atual território paquistanês, e que exibem alguns indícios de que poderiam ter sofrido ali um ataque nuclear. O Oppenheimer ele tinha interesses que iam muito além das fórmulas e equações matemáticas da física quântica. Isso deve ter influenciado a personalidade e as decisões que o levaram adiante no desenvolvimento de algo tão mortal quanto a bomba atômica. Ele era um estudioso da literatura védica indiana, e para entender essa literatura dos Vedas em profundidade e não correr o risco de ter interpretações distorcidas nas traduções desses escritos ancestrais, o Oppenheimer tinha estudado sânscrito, que é a escrita, o idioma original utilizados nas escrituras sagradas indianas. O Robert Oppenheimer estudou sânscrito na Universidade de Harvard, onde ele se formou em 1925. Ele também estudou, aprofundou mais esses estudos, quando ele esteve lá em Cambridge, e onde ele fez o pós-doutorado entre 1926 e 1927. A compreensão do Oppenheimer a respeito da cultura e da filosofia indiana provavelmente ajudaram ele a lidar com as reflexões éticas e as consequências morais do desenvolvimento da bomba atômica. O sânscrito, dominado por ele, é uma língua indo-europeia antiga que foi falada na Índia e na Ásia Central há mais de 3.500 anos. É a língua original dos Vedas, que são os textos sagrados do hinduísmo, e também a língua de muitos outros textos religiosos e filosóficos indianos. Assim, o Oppenheimer conhecia as batalhas e os impressionantes detalhes descritos em livros como o Mahabharata, que é o épico indiano que é 3 vezes maior do que a nossa Bíblia, e narra a história da guerra entre dois povos antagônicos, os Pandavas e os Kauravas. O Mahabharata é o poema épico mais longo do mundo, com cerca de 100.000 estrofes. A citação célebre que o Oppenheimer fez, na verdade ele tirou do Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, e que data de mais de 1000 anos antes da era cristã. A citação completa, feita pelo Oppenheimer num documentário que foi transmitido pela rede NBC News em 1965, é a seguinte: sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, a maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da linha da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve cumprir o seu dever, e para impressioná-lo, Vishnu assume a sua forma com diversos braços e diz: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Suponho que todos pensávamos assim, de uma forma ou de outra.
Oppenheimer teria comparado a visão da explosão da bomba Trinity ali em 1945 à menção feita no épico hindu Bhagavad Gita à forma esplendorosa pela qual a divindade Vishnu se apresentou ali para o príncipe guerreiro Arjuna. O personagem que aparece para o Arjuna no Bhagavad Gita é Krishna, mas Krishna é também uma manifestação de Vishnu, que é um dos principais deuses do hinduísmo e é frequentemente representado como um homem com 4 braços que segura uma concha, um disco, uma flor de lótus e um cetro. Vishnu é o deus da preservação e é considerado o protetor do universo. Krishna é uma das encarnações de Vishnu e é considerado o salvador da humanidade. No verso 12 do Gita, o príncipe guerreiro Arjuna ali pede a Krishna que revele a sua forma universal. O Krishna concorda e se manifesta como um ser sublime e aterrorizante, de muitas bocas e olhos. Essa visão é descrita dessa maneira no épico hindu. Se o brilho de 1000 sóis explodisse de uma vez no céu, seria como o esplendor do poderoso. O que Oppenheimer testemunhou no teste em Los Alamos em julho de 1945 teria o mesmo impacto. E a frase sobre se tornar a morte o destruidor de mundos reflete um conceito muito profundo expresso nessa passagem do livro hindu, que tem a ver com o Dharma. O conceito de Dharma é um dos conceitos mais importantes do hinduísmo e é sobre viver a sua vida de uma forma que esteja em harmonia com o universo. É sobre você fazer o que é certo, mesmo quando isso for difícil. No diálogo entre Krishna e Arjuna, Krishna está ensinando o guerreiro sobre o conceito de Dharma, para que esse príncipe faça o que tem que ser feito naquela guerra. O Arjuna, sendo um guerreiro, tem que cumprir o seu desígnio ou seu Dharma naquela existência. Krishna diz a Arjuna que a guerra é uma parte natural da vida e que Arjuna deve aceitar o seu papel nela. Krishna também diz a ele que ele não deve se apegar aos resultados da batalha e que ele deve simplesmente fazer o que é certo. As consequências não fazem parte da decisão de seguir o seu Dharma. Dharma é o que nos conecta ao universo, nos dá um senso de propósito e então a gente entende o que talvez Oppenheimer tenha pensado ao citar esse diálogo entre Krishna e Arjuna. Um lembrete de que a gente deve fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Pesquisando outros documentos classificados que foram liberados em parte ali no site da CIA, debaixo do Freedom of Information Act, o FOIA, a gente também encontra mais coisas interessantes que fazem a gente pensar no papel e no conhecimento do Oppenheimer naquela época em que tanta coisa aconteceu e que influencia a gente até hoje. A gente encontra a participação interessante do Oppenheimer e também do Einstein em relatórios relacionados às decisões do governo americano em relação aos OVNIs, ao contato com seres extraterrestres ou extradimensionais e às quedas de OVNIs que teriam ocorrido naquela mesma época, entre ali os testes da bomba Trinity, o fim da Segunda Grande Guerra e a queda dos objetos ali em Roswell em julho de 1947. Incrivelmente, em julho de 47, o mesmo mês em que houve a queda no rancho próximo à base aérea de Roswell, que aconteceu no dia 6 de julho, teria circulado um documento conhecido aí nos meios ufológicos como o famigerado Memorando 6751. Esse Memorando 6751 revela a presença de seres supranormais de um outro mundo que se interpenetra com o nosso. Eles não são perceptíveis para nós. Isso está no texto desse Memorando 6751. Eles não são perceptíveis para nós, a região de onde eles vêm corresponde aos Lokas ou Talas. Estudantes de assuntos esotéricos entenderão esses termos. Então esse texto está nesse Memorando 6751, que é um memorando que circulou ali entre os militares em julho de 1947. E essa citação nesse memorando se refere a um conceito de Lokas ou Talas que é tirado dos textos sagrados indianos, justamente objeto ali dos estudos e do interesse pessoal do Oppenheimer. Lokas e Talas é um conceito sofisticado
que os Vedas têm para explicar a sobreposição de consciências que constitui o nosso universo. Isso é diferente de mundos ou de dimensões, que é o que a gente muitas vezes confunde e até consegue entender, que os seres talvez viriam de outros planetas, esses seres viriam de uma outra dimensão. Esse memorando 6751 está dizendo que esses seres viriam de lokas ou de talas, que são sobreposições de consciências segundo os conhecimentos dos Vedas indianos. É algo muito próximo ao conceito que a gente hoje vê ser tratado como multiverso. Nesse mesmo ano, em 1947, se percebeu também que o Einstein e o Oppenheimer começaram a examinar essa questão dos OVNIs de uma forma mais abrangente. E eles consideraram as possíveis consequências de interação entre a humanidade e pessoas de outros mundos. Os resultados dessas suas investigações foram escritos num relatório chamado Relacionamento com Habitantes de Corpos Celestiais, e é engraçado que nesse documento eles não estão usando a palavra celestial, eles estão usando uma palavra celestial, parece uma mistura entre celestial e extraterrestrial. Aparentemente é isso que esse documento está tratando como celestial. É um documento que foi classificado como ultra secreto ali na época, em 1947. Com o passar do tempo, esse documento, que tem 6 páginas, foi liberado, e é um documento interessante onde a gente vê algumas afirmações feitas pelo Oppenheimer e pelo Einstein. Então, além de afirmarem que a presença de OVNIs é algo aceito pelos militares há muito tempo, esse documento também fala sobre quais as ações que devem ser tomadas no caso de alienígenas chegarem ao nosso planeta. Basicamente, os dois físicos sugerem que uma espécie alienígena inteligente, com cultura e organização, deve receber direitos humanos, e que podemos ter que aceitar alguns dos seus princípios de vida também. Incrivelmente, para nós que estamos agora assistindo em 2023 um debate sobre as revelações que o Congresso americano está cobrando de informantes como o ex-oficial lá, o militar David Grush, isso está gerando uma polêmica e a gente tem visto finalmente esse tipo de assunto inclusive em jornais aí no horário nobre. A gente vê esse documento escrito pelo Oppenheimer e pelo Einstein há mais de 75 anos atrás, já registrando que pessoas em posições de poder provavelmente têm conhecimento sobre entidades extraterrestres, ou não humanas, como eles estão dizendo hoje em dia, e não estão revelando isso para a população em geral. E na capa do primeiro relatório executivo anual do célebre grupo conhecido como Majestic 12, ou os 12 Majestosos, o Oppenheimer consta como um dos destinatários do documento, porque ele foi um dos cientistas participantes de um painel conduzido pelo presidente americano Harry Truman em 1948 sobre os desdobramentos da captura de veículos aéreos não identificados, ações que vinham sendo reportadas em diversas bases americanas naquela época, depois do fim da Segunda Guerra e a partir do lançamento das armas atômicas. Então não seria por acaso que um físico quântico como Oppenheimer teria se interessado e estudado uma cultura ancestral como os Vedas indianos? Será que físicos quânticos pioneiros e disruptivos como Oppenheimer e mesmo Einstein teriam descoberto ou entendido melhor o que pode existir por trás do fenômeno dos OVNIs e das possíveis relações entre o nosso universo e as dimensões paralelas? De onde talvez venham esses seres e esses fenômenos desafiadores que atualmente ainda são tão polêmicos? Como o guerreiro Arjuna, diante da revelação do Vishnu, lá no Bhagavad Gita, Oppenheimer parece ter entendido o preço a pagar quando resolveu usar o seu conhecimento para servir os propósitos do seu país e do seu governo, a partir da compreensão do significado do Dharma na profunda sabedoria milenar das escrituras épicas indianas. E você? Você já sabe qual é o seu Dharma? O que você veio fazer aqui nesse plano? Boas reflexões, mente aberta.